E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês todos estejam bem, né? Espero que vocês já estejam com a caneta e o caderno na mão para fazer as anotações e estejam com aquele pique, tenham tomado um ótimo café da manhã, estejam acordados porque a nossa aula vai começar. Beleza? Então, galera, dando continuidade, né, à nossa aula anterior, né? A gente falou na aula anterior sobre as estruturas das plantas, onde a gente falou sobre os órgãos vegetativos e a gente classificou dois tipos e falou sobre esses dois tipos de órgãos vegetativos, né? A gente falou sobre as raízes e falou sobre os caules, né? Lembra lá, as raízes elas vão dar uma melhor fixação da planta no solo, como também ela vai atuar no processo de absorção de água e nutrientes e armazenamento. E o caule vai dar uma sustentação da planta, né? E é do caule que vai sair as folhas, né? E também o caule ele vai transportar água e sais minerais para as folhas e das folhas transportar, no caso, a seiva elaborada, que seria a glicose, das folhas para as raízes, né? Então, vamos começar nessa nossa aula, né? Já estou com a canetinha aqui. E hoje a gente vai continuar falando dos órgãos vegetativos e o nosso tema de hoje seria as folhas, beleza? Então, as folhas elas vão ser órgãos vegetativos, né, das plantas e as folhas elas vão ser geralmente em formato de lâmina. Existem vários tipos de formatos de folhas, né? Mas elas são em forma de lâmina. Elas são fininhas e elas possuem alguns desenhos. E esses desenhos eles podem variar, né? Então, geralmente as folhas vão ter cor verde, né? Devido à presença da clorofila, exatamente. Essa coloração verde se dá através da clorofila, que é um pigmento, né? Que vai atuar na fotossíntese, que seria a produção do alimento da planta. E esse pigmento ele vai estar localizado, no caso, essa clorofila vai estar localizada no cloroplasto, que é uma organela, né, das células vegetais, exatamente. Então, de início a gente sabe que as plantas elas possuem coloração verde, é elas que vão realizar a fotossíntese, então é nelas que a gente vai ter produção de seiva elaborada, né? Claro, fotossíntese a gente sabe que gera glicose. Glicose é o alimento da planta, beleza? Então, as principais funções da folha são a fotossíntese, a transpiração e a respiração, né? A fotossíntese ela vai ser um processo em que a planta produz o seu próprio alimento, né? E vai ocorrer nos cloroplastos. Ah, professor, o que é cloroplastos? Acabei de falar, lembra lá. Cloroplasto vai ser uma organela, né, das células vegetais. E é nos cloroplastos onde a gente vai ter o pigmento chamado clorofila. A clorofila é um pigmento verde capaz de absorver energia da luz solar. Exatamente, quando o sol nasce, né, e ele encandeia os seus raios solares, esses raios solares vão chegar na planta, né, na folha também, né, com certeza. E quando esses raios solares incidirem na folha, ela vai começar a realizar o processo de fotossíntese, né? Nela vai ocorrer o quê? Uma reação entre o gás carbônico e a água, né? A planta ela vai absorver a água através das raízes e ela vai captar o CO2 e essa reação entre o gás carbônico, que seria o CO2, e a água, no caso, vai gerar uma energia, né? Vai ser uma transformação química que vai produzir a glicose. Exatamente. É por isso que a planta ela capta o gás carbônico. A sorte, né, atualmente, por a gente, graças a Deus, estar bem também, seria por conta das plantas, porque a gente sabe que se tem no nosso planeta muita emissão de gás carbônico. Então a planta ela é muito importante também nesse processo. Por quê? Porque para a planta produzir o seu alimento, né, a glicose, através da fotossíntese, ela precisa do CO2. Então, boa parte do nosso planeta, né, boa parte do gás carbônico no nosso planeta, as plantas vai pegar
para produzir o seu alimento, né? Então a gente vai ter uma transformação, né? No caso, uma transformação em energia química, que seria a reação entre gás carbônico e água, e essa transformação vai gerar o produto, que no caso seria a glicose e o oxigênio, exatamente. Vai produzir glicose, que é o alimento da planta, e vai produzir o oxigênio que ela libera para o meio ambiente, que graças a elas também a gente pode respirar, exatamente. Então, para a gente ter uma ideia, né? Eu peguei essa imagem é uma imagem microscópica, né? É como se eu tivesse feito um corte na folha e tivesse levado ao microscópio. E aqui são as células. Isso é uma célula, galera, olha só. E o interessante é que vocês devem estar vendo um monte de bolinhas verdes, exatamente. Sabe o que são essas bolinhas? Essas bolinhas vão ser os cloroplastos, exatamente. Essas bolinhas são os cloroplastos e dentro dessas bolinhas a gente vai ter o pigmento chamado de clorofila. É exatamente isso, beleza? Seguimos. E aqui eu trouxe um esqueminha de como ocorre, né, a fotossíntese, né? A fotossíntese ela vai ocorrer quando o sol incendia a luz em direção às plantas, né? Essa luz ela vai chegar até a planta, né? Onde vai aquecer aquele pigmento, né? No caso que eu falei para vocês, que seria a clorofila. A planta ela vai captar o gás carbônico do meio ambiente, ela vai pegar as moléculas de gás carbônico e a água, né? Que ela vai absorver através das raízes, né? A água e os sais minerais. Então, ela vai juntar esses dois e através de uma transformação química, né? Uma transformação química de energia, vai ser gerado a glicose, que é o alimento da planta, que a gente chama de seiva elaborada, e vai ser gerado também o gás oxigênio, que é liberado para o meio ambiente, que no caso seria o O2. Beleza, galera? Então, nós vamos falar aqui do segundo processo das folhas. A gente falou que o primeiro, no caso, né, que seria a característica, a função da folha, no caso, seria a fotossíntese, a primeira, né? E a gente vai falar, no caso, da segunda função, que seria a transpiração, exatamente. Por meio da transpiração, a planta ela vai perder água para o meio ambiente, é exatamente isso. A planta ela vai transpirar, né? A luz do sol vai fazer com que essa planta ela perca água para o meio ambiente e assim ela consegue também, através dessa perca de água para o meio ambiente, ela vai poder manter sua temperatura ideal para realizar suas funções vitais. Exatamente. A gente pensa que o processo da planta perder água para o meio ambiente só vai fazer mal a ela, mas não, né? Esse processo também faz com que a planta ela estabilize a sua temperatura, né? Para assim ela realizar suas funções vitais. Então, para que esse processo ocorra, né, esse processo de transpiração, é necessária a presença de estômatos. Então, as folhas elas vão ter estômatos, que são estruturas localizadas na epiderme da folha, na parte de baixo da folha, podendo abrir e fechar. Exatamente, gente. As folhas elas vão ter estruturas que são chamadas de estômatos, que vão estar localizadas na epiderme, né, da folha. E ela vai estar localizada mais abaixo da folha. Essas estruturas, elas vão abrir e fechar, né? De dia, na maioria das plantas, elas vão ficar abertas, certo? E através dessa abertura do estômago vai ocorrer a transpiração da água, né? A planta ela vai perder a água para o meio ambiente. Notem aqui embaixo que eu tenho duas fotos de estômatos. Essa foto que eu estou com a seta foi eu que realizei essa fotografia, foi em uma instituição, certo? Que eu já dei aula lá, a gente tinha a presença de um microscópio e eu fiz um corte na folha e usei o microscópio e aí a gente conseguiu observar o estômato. O estômato é essa estrutura aqui, né? Notem que ele no momento ele não está tão aberto. Por quê? Porque nessa área, quando eu cortei a folha, né, eu guardei ela num saco escuro, já estava muito tempo, né, sem receber luz, então ele já não está tão aberto, esse estômato, né?
Então, o estômago, ele vai realizar essa transpiração, né? E eles vão ser responsáveis também pelas trocas gasosas, no caso das plantas. Ah, professor, como assim? Exatamente, gente. Quando a planta for captar o O2, ela vai pegar e perdão, o CO2, no caso, quando ela for captar o CO2 vai entrar pelo estômago, exatamente. E quando for liberar o oxigênio, libera pelo estômago também. É exatamente isso que ocorre. Então, existem fatores que vão poder controlar essa abertura, como por exemplo a luz do sol, né? A luz durante o dia, né? Que vai fazer com que esses estômagos fiquem abertos. Exatamente, durante o dia esses estômagos vão ficar abertos, né? A planta vai captar o gás carbônico porque ela vai estar fazendo fotossíntese, então ela precisa de CO2, do gás carbônico. Ela pega o gás carbônico, né? Que vai ser, né, o produto da fotossíntese e também ela vai perder água, né? Automaticamente, quando ela está captando gás carbônico, ela está perdendo água para o meio ambiente, né? Porque o estômago aberto faz com que ocorra, né, a saída da água. Então, em um caso de falta d'água, se a planta sentir que está perdendo muita água para o meio, ela pode sim fechar o estômago, né? Ela pode ter essa característica também de controlar a quantidade de água que ela vai perder para o meio ambiente, né? Então, assim, ela vai parar de transpirar. As folhas de árvores de floresta tropicais, por estarem em um ambiente muito quente, né, os estômatos eles vão ficar abertos durante o dia, perdendo água, né, que é absorvida pelas raízes. Lembra lá que eu falei da floresta amazônica, que a gente tem uma grande umidade naquela floresta, né? É exatamente isso que acontece, gente, né? Como a gente tem uma área muito quente, né? Esses estômagos vão ficar abertos o dia inteiro. Exatamente. Então ele vai perder muita água para o meio ambiente, né? Tudo que a planta absorve, boa parte ela vai perder para o meio ambiente. Isso vai fazer com que esse clima fique bem úmido, né? Porque ela perde essa água através dos estômagos. Enquanto ela está absorvendo pelas raízes, ela está perdendo pelos estômagos, beleza? Então, o que é que a gente tem nas plantas? Vamos ter o processo de transpiração, que é uma função das folhas, né? Onde a gente vai ter a perca de água, a saída da água através de uma estrutura chamada estômatos, que vai estar localizado nas folhas. E esses estômatos também vão ter a função das trocas gasosas. Ela pega o CO2, que seria o gás carbônico, né? E ela vai liberar também o oxigênio e a água, beleza? Então, seguimos. Algumas plantas vão possuir folhas modificadas, exatamente. Algumas plantas têm folhas modificadas, como por exemplo, no caso, as bráqueas, né? As plantas, no caso, bráqueas, elas vão ter folhas coloridas, né? Que vão ter a função de dar uma proteção para a planta e de atrair polinizadores. Exatamente. No caso, essas plantinhas, elas vão liberar um certo, no caso, odor, né, no caso, para atrair aqueles insetos que fazem o processo de polinização, como também ela vai dar uma proteção, no caso, para a planta, esse tipo de folha, né? E aí a gente tem também as folhas, no caso das plantas insetívoras, exatamente, que vão ser as folhas das plantas carnívoras. As folhas das plantas carnívoras, né? Elas vão ter uma substância, vão possuir uma substância que vão manter o organismo preso a ela, exatamente. Quando uma mosquinha vier e pousar lá nessa folha, né, ela vai ter uma substância gelatinosa que vai fazer com que o inseto ele fique colado, né, e ela feche, né? Aí você já está se perguntando, professor, mas uma planta carnívora, no caso, ela não faz, ela não é autotrófica, ela não produz o seu próprio alimento, ela não realiza fotossíntese. Ela realiza fotossíntese, sim, mas o que ocorre nas plantas carnívoras é que elas vivem em locais, né, onde o solo possui pouca matéria orgânica, né? Então, para nutrir mais, né, essa planta, para que ela consiga mais nutrientes, né, ela tem essa função heterotrófica, exatamente. Então, ela é autotrófica, ela faz a fotossíntese, né, produz glicose, né? Mas ela também se alimenta de alguns insetos, né? Para ter mais nutrição. Então essas plantas elas vão liberar sim também um perfume que vai atrair insetos, né? E outros animais.
e elas realizam fotossíntese, como eu falei, porém elas vivem em ambientes com solos pobres em matéria orgânica e vão se alimentar de insetos para ter mais nutrientes. Exatamente. Lembrando que as folhas, no geral, gente, elas também vão servir de alimento para outros animais, né? Como a gente já viu lá na cadeia alimentar, né? Que os consumidores, no caso primário, vão se alimentar das plantas, né? Então, é outra função da folha também servir de alimento para outros animais. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma planta carnívora se alimentando de um inseto, né? Se alimentando de uma abelha. Pode ver que a abelha não está conseguindo sair daqui e ela fecha, como eu falei para vocês, né? Então, nós vamos agora à nossa correção da atividade da aula do dia 23/6/2020, que foi nossa aula passada, né? Essa aula foi bem curta, galera, mas é uma aula legal, né? Um complemento da outra aula e espero que vocês tenham gostado, né? Agora vamos à nossa correçãozinha. Bora lá, né? Gente, caderno na mão, caneta na mão, correção da atividade, beleza? Gostei, muita gente me mandou a atividade, fiquei muito feliz. Foi um ótimo desempenho em geral da turma de vocês. Estou muito feliz, galera. Vamos continuar nesse ritmo, beleza? Então, deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente começar com a nossa correção. Perfeito, tá ótimo. Pronto, bora lá. Questão 1, né? A respeito dos tipos de raiz, é correto afirmar que as raízes fasciculadas, como da grama, têm um eixo principal, do qual saem outras raízes menores. É correto afirmar isso? Vamos eliminando as questões. Quando a gente for trabalhar a questão de marcar, a gente vai sempre por eliminação, beleza? Então, vocês acham que raiz fasciculada, como a da grama, vai ter um eixo principal, onde desse eixo saem outras raízes secundárias? Não, né? Esse tipo de raiz, onde a gente tem um eixo principal e desse eixo sai raízes secundárias, seriam as raízes axial, né? Como, por exemplo, o pé de feijão. Lembra lá que eu falei na aula, o pé de feijão possui uma raiz axial, onde do eixo, no caso central, saem outras raízes. Exatamente. Então, letra A já não é. Seguimos. Letra B. As raízes escoras, né? Típicas de plantas de mangue, apresentam adaptações para se fixar em solos lodosos. E aí, o que é que vocês acham? Vamos segurar essa letra B. Vamos segurar a letra B e ler a letra C e letra D. Os austórios são raízes que se fixam em outras plantas, auxiliando na sustentação e fixação? Não. A única função desempenhada pelas raízes é de absorção de água e nutrientes para a planta. É só essa? Não. A raiz ela dá sustentação e ela também armazena substâncias. Então, letra D também está errada. E ficando por último, no caso, a letra B, que seria a alternativa correta, beleza? Questão de número 2, né? Sobre os tipos de caule e raiz, escreva V para verdadeiras, né? E F para as falsas. Depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, bora lá. As raízes retiram o elemento do solo. Por isso não existe raiz aquática. Gente, essa questão está totalmente errada. Por quê? Ela é falsa. Por quê? Porque as raízes, elas retiram sim elementos do solo, mas elas podem retirar da água também. Nós temos raízes aquáticas, como por exemplo da Vitória Régia. Então essa questão é totalmente falsa. Bora lá. Existem plantas com raízes adaptadas para sugar seiva de outras plantas, sendo consideradas parasitas. Gente, é verdadeiro também, certo? Nós vamos ter algumas plantas que podem, né, usar, né, desse parasitismo e usar as suas raízes para sugar, né, seiva e água de outras plantas. Existem sim, né? Existe até no Nordeste determinadas plantas que fazem isso, né, que são parasitas, né? Então, verdadeiro. O caule auxilia no transporte de seiva e na sustentação da planta. Gente, o que é que vocês acham? O caule auxilia no transporte de seiva e na sustentação da planta?
Verdadeiro, gente. E o caule ele vai fazer o transporte da seiva e da água, né, das raízes para as folhas e das folhas para as raízes, e ele vai dar também uma sustentação às plantas, né? E por último, ao contrário das raízes, não existem caulos comestíveis, gente. E a batata é o quê? Gente, a batata é um caule e a gente se alimenta da batata. Então, falsa também. Existe sim caules comestíveis. Então, nós ficamos com falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, letra E é a alternativa correta da questão de número 2, né? 3. Observe as estruturas, né? Observe a estrutura representada na imagem e em seguida assinale a alternativa correta. Nós temos aqui um estômago, né? Bem, eu acho que vocês ficaram com dúvida porque eu ainda não tinha dado aula de folhas, né? Que eu tô dando, que eu acabei de dar agora, né? Nessa questão. Mas quem não respondeu, não tem problema, certo? Não tem problema porque eu não tinha dado aula de folha. Mas como eu dei agora, a gente vai responder aqui, então. A letra A diz o seguinte: a estrutura representada está presente na flor, né, um órgão reprodutivo das pteridófitas e gimnosperma. Essa questão está totalmente errada, super errada, porque primeiramente, né, os estômatos não estão presentes em flores, estão presentes nas folhas, né? E ele já erra aqui que ele diz que a flor é um órgão reprodutivo de pteridófitos e pteridófitos têm flor desde quando, né? Então, já desconsidera a letra A. Vamos lá. Letra B. Trata-se de estômatos que possibilitam a entrada e a saída de oxigênio e gás carbônico da planta. Olha, interessante. Vamos segurar. Vamos ler a C. São os estômatos representados, né? Estruturas que permanecem abertas independentemente das condições do meio ambiente. Não, gente. O estômato ele não vai ficar aberto diretamente. Ele só vai ficar aberto quando se tem muita luz. Claro, salvo, né? Quando eu digo salvo é porque vai ter uma exceção. Vai ter exceção de umas determinadas plantas que podem abrir os seus estômatos, né, em outros horários, mas isso não quer dizer que ele vai ficar aberto independente da ação climática, perdão, das condições climáticas, né, das condições do ambiente. Então, está errada também a questão de a letra C, a alternativa letra C. E letra B, são estruturas presentes exclusivamente nos caules das plantas. Totalmente errada, tá? Nas folhas, então, nós temos quem aqui? Letra B, alternativa correta. Beleza? Então, questão de número 4, questão do Enem, olha, top demais. Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de transição. Exato. Pois são terrestres e estão localizados no encontro das águas e dos rios com o mar. Exatamente. Estão sujeitos ao regime das marés e são dominados por espécies vegetais típicas que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Exatamente. Exatamente. A gente tem uma salinidade muito grande nas águas de manguezais. Nos manguezais é comum observar raízes de suporte, exatamente, raízes de suporte, gente. Quais raízes de suporte? Raízes, né, de plantas que vivem em mangues, né, no caso. E essas raízes, elas ajudam na sustentação em função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo, né, geotropismo negativo. Essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção, né, aérea relacionada a flutuação, transpiração, trocas gasosas, excreção de sal ou absorção de nutrientes. Gente, se a gente fosse eliminar, a gente já ia eliminar a flutuação, porque no caso a gente não está falando de raízes aquáticas, certo? Nós estamos falando de uma raiz de suporte, né? Uma raiz que vai dar um suporte à planta, principalmente nesse local que é muito lodoso, né? E se não tivesse essa raiz, a planta ia embora junto com a água, né? Não é transpiração também, né? Porque não vai ocorrer o processo de transpiração na raiz. Também não vai ter processo da excreção de sal, né? Sim, beleza. Pode ser a absorção dos nutrientes. Beleza, poderia ser, né? A gente sabe que a gente teria a absorção de nutrientes. Mas olha o que a questão fala. Nos manguezais é comum observar raízes de suporte que ajudam na sustentação em função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente, né? Aí ele diz o seguinte: essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea,
Tá falando poluição aérea relacionada ao quê? Gente, está relacionada às trocas gasosas. A alternativa C é a alternativa correta. Por quê? Lembra lá que eu falei que essas raízes das plantas dos manguezais, que são as raízes, no caso, aéreas, que elas vão estar fora do solo, que vão dar o maior suporte à planta, elas vão ter estruturas que vão auxiliar nas trocas gasosas, exatamente. Ela vai auxiliar na captura de oxigênio também para a planta. E isso, então, ela vai auxiliar nessa troca gasosa. Vai sair o CO2 também, né? Perdão, vai entrar o CO2, vai sair o oxigênio, como também ela vai captar o oxigênio, né? Então, seria a letra C, beleza? Então, gente, nossa aula ela fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as atividades referentes a essa aula de folhas vai estar na escola, né, disponível para os pais de vocês irem buscar. Qualquer dúvida, podem chamar no privado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão.